Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Como tem sido a presença de pentecostais na Terra Santa? Qual a relação entre pentecostalismo e sionismo cristão? No Religar de hoje eu recebo o Wallace Góes. Ele é filósofo, teólogo e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Oi, Wallace, bem-vindo ao Religar. Olá, Flávio, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite e espero que o encontro de hoje seja bastante produtivo para nós. Certamente. E você já se inscreveu em nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião, se inscreva no nosso canal e compartilhe o Religar nas suas redes sociais. E nós estamos também no formato podcast, você pode procurar pelo desenvolvedor, como por exemplo o Spotify, para ouvir e acompanhar o Religário de qualquer lugar. Wallace, o fenômeno do pentecostalismo, que começa ali no início do século XX, na Rua Azusa, desde essa época nós já podemos falar na presença do pentecostalismo na Terra Santa? Ou de igrejas pentecostais na Terra Santa? Sim, inclusive o movimento pentecostal é um movimento com uma característica missionária bastante marcante e uma participação feminina quase sem precedentes, né? Então, desde a época dos primeiros momentos da missão pentecostal em Azusa, havia uma perspectiva de expansão pelo mundo, de alcançar as regiões inalcançadas, alguma perspectiva também de cumprimento das escrituras, e nesse sentido a pregação do evangelho a todo mundo e também ajudar, digamos assim, o fluxo da história que Deus está construindo a cumprir o seu propósito, inclusive em Jerusalém, inclusive em Israel, porque havia uma perspectiva teológica, doutrinária, de que os acontecimentos em Israel, na Terra Santa, na Palestina, têm relação com o cumprimento das Escrituras, portanto, com a volta de Cristo. Então, está ali no bojo, no centro da pregação pentecostal, essa preocupação com a volta de Cristo. Você falava ainda há pouco que a presença das mulheres foi muito significativa no início desse movimento. Também nessa missão em relação à Terra Santa? Exatamente. Eu mencionaria a irmã Lucy Lederman, que ela teve uma experiência pentecostal nos moldes do pentecostalismo, ou seja, ela falava em línguas, tinha visões, e ela se sentiu chamada a atuar nessa missão, e ela foi enviada para a Palestina, que na época ainda não havia sido criado o Estado de Israel, que seria criado em 1948, e ela começa ali uma pregação. E fora ela, outras mulheres também são enviadas para esse momento, assim como alguns homens, mas se destaca bastante, não só no pentecostalismo, mas em outras tradições, por exemplo, os Quakers e outros movimentos que enviam missionários para a região da Palestina, uma presença muito forte de mulheres, principalmente nos momentos iniciais. Acho isso bastante curioso. Quais são as denominações pentecostais que têm assim, uma presença destacada na região ali, Palestina, Israel? De fato, como a gente estava conversando, né, a presença cristã no território palestino e em Israel é bastante tímida por uma série de razões. Quando eu fiz a pesquisa, eu tinha acabado de retornar de um período de passagem por lá, participando de um programa ecumênico, e na minha avaliação havia duas principais denominações pentecostais que tinham assim pequenas igrejas com intenções de expansão e tal, mas eram representadas pela Igreja Universal e pela Congregação Cristã no Brasil. Então nós teríamos aí uma representante da Teologia da Prosperidade e uma representante do pentecostalismo clássico, ambas com uma perspectiva de acolher pessoas que já moravam lá, em geral imigrantes brasileiros, mas também com a perspectiva de levar o evangelho para judeus, porque eles acreditavam que, como na época de Cristo, os judeus ainda hoje rejeitam de alguma forma a pregação de Jesus. Então, eles se viam nessa perspectiva de cumprir essa missão. Você disse que ficou um tempo lá. Quanto tempo você ficou?
Eu participei de um programa chamado Programa de Aconselhamento Ecumênico na Palestina e Israel, de acompanhamento, disse aconselhamento, acompanhamento ecumênico na Palestina e Israel, que é mantido pelo Conselho Mundial de Igrejas, envia voluntários para passar um período de 3 meses lá. Eu fui em 2015, assim que eu cheguei em casa da defesa do mestrado, eu pesquisei pentecostalismo, assim que eu cheguei em casa, eu recebi o e-mail dizendo se eu fui aprovado para esse projeto, enfim, para esse programa, e Legal. foi uma perspectiva de juntar essa coisa da pesquisa, de conhecer o movimento e também de observar como a religião, como o cristianismo está acontecendo na Terra Santa. Sim. Você acompanhou de perto, então, sobre esse tema, né, que a gente está conversando aqui. Wallace, qual que é a relação desse fenômeno do pentecostalismo, né, do movimento pentecostal, com o chamado sionismo cristão? Mas antes de você falar dessa relação, eu queria que você explicasse esses termos para nós, né? Primeiro, o que é sionismo? O sionismo é um movimento que eu diria político entre judeus, né? Ali por volta do século XVIII, XIX, começa a surgir as bases ideológicas, políticas desse movimento, que basicamente são iniciativas de retorno a uma terra prometida. Então, preferencialmente, essa terra prometida seria a Palestina, e os judeus no mundo passam a se organizar e criar formas de viabilizar esse projeto. Alguns nomes se destacam, como, por exemplo, Theodor Herzl, que viveu ali entre 1860 e 1904, mas ele era um movimento que não tinha necessariamente uma perspectiva religiosa, embora a religião judaica esteja ali de fundo, dando base para a moral, para a noção ética de civilização dos judeus, mas o sionismo incluía inclusive judeus ateus. Então, nesse sentido, a religião não tinha tanto peso na decisão. E a especificidade do sionismo cristão, qual é? Pois é, o sionismo cristão nos parece, às vezes, mais antigo do que o sionismo judaico. Eu vou explicar. É porque o cristianismo, em alguns momentos, os cristãos, em algum momento, tiveram a iniciativa de ler as escrituras de uma forma literal, daquilo que a gente chama de dispensacionalismo, que enxerga nas escrituras como se fossem períodos da história em que Deus tem determinados projetos para aquele período e que o período final, que nós estamos vivendo ou próximos de viver, teria acontecimentos muito específicos e literais com relação a Israel. Então, com esse olhar, alguns cristãos começaram a ter uma preocupação com o que estava acontecendo com Israel, na perspectiva de até mesmo ajudar Jesus Cristo cumprir o seu plano e voltar. Então, assume-se essa responsabilidade de um ponto de vista escatológico, né, de ponto de vista de que a sua participação vai interferir diretamente no plano que Deus tem, assim, vai ajudar Jesus Cristo a cumprir o seu propósito. Então, esse sionismo cristão leva muito a sério essa leitura bíblica literal, como, por exemplo, restabelecer Jerusalém como a capital, reconstruir o templo, tornar-se o centro do mundo novamente, e Jesus, a partir da Terra Santa, vai governar a Terra. Então, são perspectivas bastante literalistas que ajudaram esses cristãos, ou que inspiraram esses cristãos a se unirem politicamente, economicamente. Isso, claro, tem muito a ver também com as missões internacionais do cristianismo, para estabelecer uma agenda que favorecesse o desenvolvimento de Israel como nação, como Estado, e que tudo que acontece em Israel é visto como um cumprimento da profecia bíblica. Então, em resumo, seria algo nesse sentido. E o pentecostalismo, então, tem uma relação, né, com essa agenda. Exato. A Não, princípio não não é, necessariamente. a princípio não é uma relação, digamos, tão política quanto foi do anglicanismo europeu, por exemplo. Mas nos Estados Unidos, por causa daquele chamado Destino Manifesto, né, aquela perspectiva de que
o povo eleito por Deus, no caso os Estados Unidos, seria responsável por conduzir um melhor destino para o mundo, um melhor rumo para a sociedade, e com isso levava o jeito americano de ser, né? Então essa mentalidade, essa ideologia norte-americana foi muito, combinou muito com os ideais sionistas. Os pentecostais, por sua leitura bastante também literalista, por um certo ângulo, mas também nessa perspectiva de que o Espírito Santo lhes capacitaria para cumprir o projeto final de Deus no mundo. Eles se viram engajados nesse projeto de evangelização, nesse projeto de expansão do cristianismo, e evangelizar Israel, trazer os judeus para o cristianismo seria parte do cumprimento dessas profecias e também uma exigência do que Deus queria fazer. Então, baseado nessa premissa, as primeiras missionárias e missionários são enviados para a Palestina e, curiosamente, o público que mais os ouvirá não são exatamente o que eles estão evangelizando, né? Eles vão para evangelizar os judeus, preferencialmente, mas parece que a comunidade islâmica está um pouco mais aberta à pregação pentecostal do que os judeus. Essa é uma boa questão para a gente retomar, não é para a gente aprofundar aqui. No Religário de hoje, eu converso com o Wallace Góes. Nós estamos conversando sobre sionismo cristão, a presença de pentecostais na Terra Santa. O Religário vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos já.